Bom, antes de mais, obrigadíssimo por os ter aqui. Eu acho que a pergunta óbvia é o que é que nos impede de realmente que os interfaces entre Lisboa, entre Cascais e Oeiras sejam mais suaves, para que a mobilidade também ela possa ser mais suave, e se calhar comece aqui pela Joana. Obrigada pela pergunta difícil. Olá, boa tarde a todos. Não há uma resposta óbvia. Há multicamadas. Normalmente, quando nós trabalhamos ao nível local, cometemos um erro frequente, e o Rui vai concordar. Estamos tão concentrados em desbravar os desafios e dar resposta ao urgente, às necessidades dos munícipes, etc., que temos as palas, porque estamos a responder ao território, aos municípios. E estamos a trabalhar assim. Às vezes esquecemos de levantar a cabeça, olhar para o lado, está Oeiras, olhar para cima, está Sintra, depois do Oeiras está Lisboa. E o tema aqui é clima, o tema desta conferência hoje. Seja na área da mitigação, seja na área da adaptação, as fronteiras não existem, não é? Nós temos, há bocadinho o Presidente da Câmara falou da requalificação das ribeiras. As ribeiras vêm de Sintra, a costa é partilhada com Oeiras e com Sintra, no nosso caso, e as infraestruturas também. Temos movimentos pendulares todos os dias de Cascais para Lisboa. Eu acho que esse é um dos nossos erros. E não é consciente, mas acho que todos o cometemos porque estamos tão concentrados no local, no imediato, na proximidade que temos com os cidadãos, que é uma mais-valia, mas que depois muitas vezes se pode transformar numa menos-valia. E então a escala regional perde-se. Depois há uma outra dimensão, que é a escala do Estado Central. Tivemos hoje aqui o Ministro, e há políticas que realmente não podem ser desenvolvidas só por municípios, mesmo que colaborássemos todos os dias com reuniões técnicas e políticas, etc., nós não conseguiríamos resolver isso sozinhos. E eu sei que tu estás a querer que nos concentremos só na mobilidade suave, mas a questão da mobilidade, que no caso de Cascais representa 50% da nossa pegada carbónica, é muito mais do que só isso. E nós não conseguimos responder a questões como a ferrovia ou mesmo aos autocarros à escala regional sem o apoio do Estado Central. E não estou a dizer que não temos tido a nível do comboio. Agora finalmente começou o concurso para serem substituídas as vias e depois o material circulante, vulgo carruagens. Hoje o Presidente da Câmara também referiu que Cascais tem uma frota de autocarros própria, é uma autoridade local de transportes. Isto é raro no país. Foi um ato de coragem e tomámos um risco grande. Mas hoje, já há 2 anos envolvidos, conseguimos duplicar o número de rotas e conseguimos também aumentar o número de passageiros em 20%. 20%. Eu não sei dizer se são 20%. Essas 20%, esse 25% de incremento são pessoas que deixaram de usar o carro privado ou não, mas que é um incremento e que há uma redução nos poluentes que são emitidos, porque a nova frota é Euro 6. Não veio ninguém a concurso com veículos elétricos, e o Rui também sabe bem desta história. Portanto, os 2 fatores que pesavam o mesmo no concurso era preço e era o fator ecológico. Nenhum dos 2 concorrentes apareceu com veículos elétricos ou hidrogénio. Apareceram sim com Euro 6. E faz uma diferença muito grande, porque a antiga frota era Euro 3 e 4. Portanto, só ao nível de NOx, óxido nitroso, acho que é assim que se diz, houve um decréscimo de 82%. A nível de PM2,5, eu já não me lembro, não é na ordem dos 80, mas é muito grande também. E já estou a divagar, peço desculpa, mas isto para dizer que é preciso a resposta, é preciso articulação regional, é preciso articulação com o Estado Central, e é preciso aquela dose de risco e de vontade de inovar, senão não acontece. Eu acho que a pergunta é similar, mas se calhar como tens uma posição menos política e se calhar mais prática... Eu não tive uma posição política. A resposta que eu quero, e vou deixar a Joana agora aqui um bocadinho em banho-maria, é como é que se faz? Como é que nós conseguimos, na Nova, ter as pessoas
Nós temos 80 e tal % das pessoas que vêm de carro elétrico. O que é que nos falta? Como é que nós podemos trabalhar em conjunto para que hoje sejam 84, amanhã 74 e depois de amanhã 64 a vir? Porque isso é que tem realmente impacto. Muito obrigado a todas e a todos e agradecer em nome da vereadora Joana Batista o convite que foi dirigido a Oeiras. Ela não pôde estar aqui hoje e pediu-me que aqui estivesse e estou aqui com muito gosto, quer convosco, quer com a vereadora Joana Balsemão, com quem tive o gosto de trabalhar quando estive aqui em Cascais. Vamos lá ver. Eu, para já, gostei muito desta introdução, quando disseram que a vereadora é que era a política e eu não tenho, estou desligado deste mundo político, o que é bom, porque eu vou pedir que gravem isto, porque amanhã, quando me acusarem do contrário, eu digo, não, estava ali um moderador insuspeito que disse que eu... Não, um moderador altamente competente e disse que eu não era político, que é bom, porque isto, nos dias de hoje, é sempre um... Quer dizer, no meu caso é uma medalha, no caso da Joana não sei o que é que considera, mas pronto, hoje ser político é ter cadastro, não é? Portanto é preciso cuidado com isto. Embora eu não concorde com nada disto, acho que não é nada assim. Bem, mas olhando para esta realidade, eu tive muito gosto em ter ajudado a fazer algumas das transformações que existiram em Cascais, mas já lá vamos. Vamos lá ver, quando nós apresentamos aqueles dados que ali estão, têm impacto, mas na realidade eles não são diferentes da repartição modal da área metropolitana de Lisboa. Eles na realidade estão em linha. Se nós formos ver os dados, mais um para cima, menos um para baixo, se nós olharmos para a repartição modal da área metropolitana de Lisboa, incluindo o Concelho de Lisboa, andará na ordem dos 55% que usam automóvel. Se retirarmos o Concelho de Lisboa, sobe para os 64%, 65% de uso de automóvel. Portanto, na realidade, a repartição modal da Nova, que teria com certeza também muito a ganhar em juntar-se ao ecossistema do Oeiras, porque de facto, na realidade está quase em Oeiras, mas o Oeiras representa hoje o segundo PIB nacional. Tem hoje a maior atração de empresas do país, é o Oeiras. Portanto, o Oeiras hoje não é um concelho suburbano de Lisboa, é exatamente o contrário. O Oeiras hoje contribui com tanta gente para Lisboa como recebe de Lisboa no seu território. Portanto, há aqui muita coisa positiva, há também erros, com certeza, mas há muita coisa positiva. Mas voltando à questão da repartição modal, a Nova representa, na realidade, se nós olharmos, mais ou menos o que nós temos na área metropolitana de Lisboa e depois no país. Não andará muito diferente disto. Eu vi alguns dos resultados que ali estão e eles mereciam depois ser um pouco mais avaliados e aquelas respostas vistas, porque na realidade existem shuttles para a Nova. Na realidade o staff da Nova sabe, porque trabalhámos na altura, antes da entrada do passo metropolitano, a Nova, com Cascais, conseguiu um acordo com o Metro e com a Carris e com a CP para que a transferência que existia, no fundo a diferença que existia no passe, que era a diferença entre Oeiras e Carcavelos, tivesse pontualmente desaparecido e a estação de Carcavelos passou a poder ser o interface com a Nova. Embora, hoje, se nós sairmos aqui fora, vamos verificar que continua a ser a estação do Oeiras que mais serve a Universidade Nova. Vê-se os alunos a virem regularmente a pé e a fazerem o caminho por aí. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer, é verdade, mas, na realidade, há muito trabalho que é feito pelos municípios já. É preciso fazer mais, com certeza, mas é preciso haver aqui uma mudança do paradigma nacional. Não é só autárquico, é nacional. Porque vocês reparem, quando nós fizemos a transformação para o passe, e portanto hoje quando se fala há pouca informação, eu, mais uma vez, tenho dúvidas da realidade, seja dos alunos, seja do staff que diz que tem uma dificuldade de oferta. O seu município, como o Oeiras, gasta quase 4 milhões de euros por ano para financiar o passe. O número de autocarros que hoje serve a Nova é seguramente mais 7 ou 8 ou 9 ou 10 por dia do que era antes. O que nós temos que avaliar é qual é a matriz origem-destino dos alunos da Nova. E depois, quando comparamos com Copenhague, e bem, temos que ver que o preço do estacionamento em Copenhague varia entre 1,60 € e 5,5 €.
Portanto, se nós acharmos que vamos pôr 5,5 € ali, a Cascais próxima, que é a empresa de estacionamento do Eiras, ou a Parques Tejo, que é de... A Cascais próxima, que é de Cascais, e a Parques Tejo, que é do Eiras, eram, no mínimo, chamados assim de uns nomes feios. No mínimo. Porque, no máximo, mandavam prender aquela malta. Mas, na realidade, é que tudo isto tem que estar interligado. Porque o que não é possível é eu chegar ali fora, bem, para já, 80% ou 90% das pessoas que aqui estão, estou a ser simpático, vieram de automóvel. Portanto, onde eu me incluo. Mas se nós chegarmos ali fora, para estacionar hoje aqui no parque de estacionamento, aqui dentro está cheio. E, portanto, temos que estacionar fora. O que quer dizer que existe um convite natural a que nós nos movamos de automóvel. É um convite natural. Se eu tenho aqui ao lado um estacionamento que permite 1.000, 2.000 pessoas estacionar, por carga de água é que eu não hei devido ao automóvel. Portanto, há aqui um conjunto de conceitos que têm que mudar. Se nós queremos alterar, isto não vai lá só com conversa. Porque eu não sou daqueles que acredito, quando saio fora do país, ou vou a Copenhaga, que os dinamarqueses, naturalmente, sempre foram um povo mais cumpridor. Não é verdade. Levaram apertos mais cedo. Foi o que aconteceu durante muito tempo. Para chegarmos a um sítio, e depois há a oferta, com certeza. Agora, para existir a oferta, nós temos que ter uma TML que não gere só autocarros. E nós o que temos hoje é uma evolução, mas temos os transportes metropolitanos de Lisboa só gerem autocarros. Não gerem nem comboios, nem metropolitano, nem elétrico, nem coisa nenhuma. Isto não é possível. Numa área metropolitana decente, transportes metropolitanos de Lisboa, os autarcas têm que gerir transportes. Passa pela cabeça de alguém que a expansão do metro em Lisboa seja decidida pelo Ministro. Não é possível. Num país como deve ser, a expansão da rede pesada de transportes tem que ser em conjunto com quem gera o território. Quem gera o território são os autarcas. Não é possível fazer de outra forma. Enquanto nós continuarmos a fazer desta forma, nós não vamos atingir objetivos. Há bocado a Joana Balsemão, e bem, dizia que aumentou o número de utilizadores, mas não sabemos se eles deixaram o automóvel. E disse bem, e não deixa de ser positivo. E é verdade. Mas nós podemos fazer esta comparação com o metro do Porto. O metro do Porto construiu toda aquela rede e bem, não retirou foi carros da rua. Nós formos ver os dados o que nos vão dizer é que os automóveis não saíram da rua. Porque se vocês forem ver o número de paragens que existe, as minhas mãos chegam para vos dizer o número de paragens onde movimenta pessoas a sério. Quer dizer que houve lá paragens que foram decididas por alguma razão que não uma razão objetiva. Portanto, é preciso haver aqui um conjunto de fatores que são políticos, é certo. Aliás, no fim do dia são políticos porque é quem decide. Mas temos que ter a coragem, a determinada altura, de mudar os hábitos. Porque nós hoje em dia, e eu com isto termino, nós hoje em dia já não podemos dizer que na realidade não existe oferta e que na realidade não existe investimento. Porque a Joana, e bem, disse aqui e falou de Cascais, mas hoje em dia é também verdade na área metropolitana de Lisboa. O concurso que aconteceu na área metropolitana de Lisboa, dividido em 4 lotes, 2 na margem norte e 2 na margem sul, são todos autocarros Euro 6. Todos. E a oferta é brutalmente superior à que existia antes. Depois podemos discutir outras questões, mas na realidade é isto que acontece. Portanto, temos que olhar e o poder político, a par de outras entidades, mais tarde ou mais cedo, vão ter que tomar outras decisões para que verdadeiramente eu melhore ainda mais a minha oferta e coloque entraves a ida de automóveis para alguns sítios. E isto não é ser contra o automóvel, porque nós em Oeiras não somos contra o automóvel. Achamos é que tem que passar a existir regras diferentes de utilização de acordo com o espaço e de acordo com a decisão que é feita de utilização do espaço público. Tu falaste aí de uma coisa que tem a ver com a questão política e nós tivemos a sorte de realmente, na altura, ser contratados por Cascais para fazer o roteiro Cascais e ter caído no seio de uma entidade que é muito aberta a sugestões, é uma entidade que é muito aberta a mudar e eu acho que isso é algo que claramente faz muita diferença a nível autárquico. E a Joana,
foi a nossa interlocutora nesse projeto e tenho que dar aqui a mão à palmatória exatamente nessa tua abertura a mudar. A questão é, e o Rui disse, ainda assim é suficiente? Ou seja, nós continuamos, vocês, políticos, autarcas, continuam a ter medo dos próximos 5 anos e de não ser reeleito. E se calhar, não posso pôr os parques a 5 euros porque vão-me cair em cima. Isso é uma realidade? Isso é um entrave às alterações climáticas? Sim e não. Não pode haver entraves às alterações climáticas. Quando falamos de medidas que vão ser dispendiosas e vão criar perturbação no espaço público, obviamente o momento em que esse impacto, em que vamos fazer com que esse impacto aconteça, tem que ser bem medido. Nenhum autarca quer a cidade toda num alvoroço, com pó e estradas rasgadas, na altura das eleições ou pré-eleições, mesmo que isso seja pela melhor causa possível, como, por exemplo, aqui, quando nós fizemos o terceiro adutor, isto tem a ver agora com o abastecimento de água, mas é só um exemplo. Portanto, e aí sim, há um cálculo relativamente ao incómodo, mas não há um cálculo relativamente a esta medida é importante ou não. A medida tem que acontecer. Tu deste o exemplo dos parquímetros, e eu sei que é outro tema que o Rui gosta de discutir. E obviamente é uma medida impopular. A mim não me passaria pela cabeça introduzir tarifários de parquímetros muito caros sem assegurar que as alternativas estão lá. No mesmo relatório que o Rui falava há bocadinho sobre a AML, também ficámos a saber que há muitas pessoas, 44% das pessoas anda de carro porque sente que não tem alternativas. O que é ter alternativas? Onde é que acaba o nosso conforto, aquele comodismo extremo, e onde é que começa o resto? É difícil de medir. E eu não gosto muito do exemplo de Copenhague, eu tenho que admitir, porque, voltando ao que eu disse no início, que não era uma afirmação meramente política, é uma realidade. Em Copenhague, o sistema de transportes é gerido ao nível regional, portanto, indo de encontro àquilo que o Rui estava a dizer. O planeamento urbano é todo articulado em função da rede de transportes também. E, além disso, o ordenamento do território, e eu lembrei-me disto quando levantaste as mãos, o ordenamento do território foi feito para assegurar a mobilidade sustentável. Copenhague está aqui, é a famosa mão de Copenhague, e tem 5 vias estruturantes, que é como chegam os comboios ao centro da cidade. E ao lado dos comboios, em alguns destes dedos há autoestradas, mas está tudo no mesmo sítio. E a urbanização sabe onde é que pode acontecer. E depois aqui há toda aquela malha de ciclovias que nós conhecemos. E, portanto, obviamente há uma questão cultural. Os nórdicos gostam de andar de bicicleta e um pingo de chuva não os assusta, etc. Podemos falar nisso. Mas não é só isso. Não é só uma mudança cultural, não é só o fator comodismo versus não comodismo. Há, de facto, todos aqueles outros níveis que funcionaram de uma maneira muito harmoniosa e que propiciou a adesão da mobilidade suave. E depois, sim, havendo alternativas, posso aumentar os parquímetros no centro da cidade. Qual é o problema? Se eu sei que estou a dar alternativas... Eu gosto muito de falar nisto, que eu aprendi quando estudava fora, que é o triângulo da mudança. O Ministério do Ambiente usa este, não é o triângulo, é o diamante. E tem 4 E's. Um dos E's é engajar, não gosto nada dessa palavra, engage. Quando queremos incutir uma nova política, como é que devemos fazer? Quais é que são os 4 E's? Então é engage, exemplificar, enable, e aqui eu leio, enable é criar alternativas, e o quarto é encorajar. E quando eu digo encorajar, eu leio medidas positivas e negativas. E, portanto, será que nós fazemos realmente tudo isto? Em Cascais nós criamos o enablement. Sim, agora temos autocarros públicos gratuitos. Sim, duplicámos os quilómetros. Mas será que chega?
chegamos a todo o lado? Será que não temos que quadruplicar? Será que não temos que pensar num sistema de transporte escolar público, por exemplo? Será que a rede de ciclovias não podia ir mais longe? Será que nós na autarquia damos o exemplo? E eu vim para aqui de carro e depois digo, mas era híbrido. Então está tudo bem. Os carros elétricos vão salvar o mundo. Um carro elétrico ocupa o mesmo espaço na estrada que um não elétrico. Podem salvar a descarbonização em alguma medida, mas não vão reduzir o trânsito, não vão reduzir as dores de cabeça de quem passa horas no trânsito. Portanto, não são também a panaceia. E o que eu quero dizer é, portanto, sim, os políticos, há 10 anos, há 15 anos eu trabalhei na Câmara de Cascais como técnica e na área da sustentabilidade. E na altura eu era vista como um ser muito estranho e eu tinha que explicar o que era o dióxido de carbono, o CO2, os gases com efeito de estufa, como é que o acender do interruptor tinha toda esta sequência e contribuía para as alterações climáticas. Hoje em dia, esse grau de literacia na classe política, na classe técnica, nos cidadãos, já está noutro nível completamente diferente. E há bocadinho, quando eu falava de adaptação, também não é assim tão longe do tema que nós estamos a discutir agora, porque é ao nível da adaptação que os políticos sentem mais o impacto das alterações climáticas, ou seja, os fenómenos climáticos extremos, etc. As pessoas vêm bater à nossa porta. Se nós não estivermos preparados, e não digo só reagir, proteção civil, etc., é prevenir, estamos a fazer um mau trabalho. Estamos mesmo a fazer um mau trabalho e não é só votos, é irresponsável. E quando falamos de, estou quase a acabar, mobilidade, o tema dos autocarros gratuitos tem uma dimensão de coesão social que, a meu ver, pesa muito mais do que a dimensão ambiental. Muito mais. Estamos a dar transporte público gratuito. Isto é dar acesso, dar mobilidade às pessoas que vivem ou trabalham ou estudam em Cascais. Eu diria que o efeito colateral positivo é a descarbonização, mas antes disso há um fator de coesão social. Agora, se iríamos implementar este sistema 3 meses antes das eleições, eu acho que seria um disparate, porque os primeiros 3 meses são de adaptação, as coisas não correram bem, estávamos a fazer um novo caminho, foi muito difícil, porque implicou adquirir novas competências para a autarquia. Aliás, todo o novo projeto de sustentabilidade implica uma enorme curva de aprendizagem para os funcionários e para os políticos, ao nível local e ao nível central também. É preciso absorver, digerir, saber para onde é que queremos ir. Só mais um ponto. Às vezes, quando falamos de adaptação às alterações climáticas, é difícil também em termos de percepção pública, porque nós temos que assustar as pessoas em relação a coisas que ainda não aconteceram. E, portanto, nós fazemos-lo, e isso não é fácil. Eu tenho que dizer aos municípios, vem aí seca, vem aí tempos difíceis e vocês não vão ter água nas torneiras. Ninguém está a sentir isso agora. Ninguém. E eu tenho que pôr isto na agenda do Executivo, na agenda da oposição e na agenda dos municípios. E depois tenho que convencer internamente que se despendam milhões para se fazer uma rede que vai distribuir água reciclada da ETAR, porque é uma estupidez nós regarmos os jardins, públicos ou privados, e limparmos as ruas com água potável. Portanto, estamos a investir e vamos escavacar as ruas, não é? Num projeto que não é o que está no topo da lista das demandas de uma pessoa que vai pôr a cruzinha na lista quando vai votar. É isso. Luís, já me estão a dizer ali que temos que acabar, que estamos sem tempo. Peço imensa desculpa, mas vou-te dar 1 minuto para me dizeres um bocadinho, e voltando ao tema daqui da Nova, porque o tema da Nova, ok, são 5.000 pessoas que estão aqui, mas pode ser representativo de muitas outras novas que estão. Só aqui entre os municípios de Cascais e Oeiras são 4 ou 5 faculdades que imagino que tenham um grande impacto. O que é que Oeiras está a fazer exatamente para poder melhorar e para poder trazer mais pessoas para as faculdades? Não interpretem mal com o que eu vou dizer. Portanto, eu não menorizo coisa nenhuma, mas tirando eventualmente Lisboa, por causa dos investimentos do Estado Central no metropolitano, o Oeiras, o que tem neste momento em andamento na área dos transportes públicos é que, de facto,
do maior que deve existir na área metropolitana de Lisboa e, eventualmente, até no país. A questão do Liós. A questão do Liós é o prolongamento do metropolitano dentro do município de Oeiras, que ligará a Amadora e a Loures. E, portanto, o Liós, o BRT, o SATU. O SATU, até ao fim do verão, está fechado. O SATU é o que ligará, fará o rebatimento entre a estação, a linha de Cascais, entre Paço de Arcos e Sintra. A Câmara de Oeiras terminará todos os projetos através da Parque Tejo até ao fim do verão. Até ao fim do ano está o estudo de inserção e Sintra está a fazer. Portanto, todos estes projetos, a par dos BRTs, a par dos investimentos nos transportes públicos, vão mudar radicalmente. E quando o Oeiras apresentou o PAMUS, o Plano de Mobilidade, agora há uns dias discutido em Assembleia Municipal, e fala de um conjunto de novas vias que têm que ser construídos, ou até fala de parque de estacionamento, há um conjunto de pessoas que se dizem parque de estacionamento, isso é apoiar os carros. Não. Não há regulação se não houver um sítio onde eu estacionar. Não vale a pena eu ser fundamentalista de coisa nenhuma, porque ninguém vai proibir as coisas amanhã. O que eu tenho é que coordenar, ordenar. O que eu não posso ter é os veículos espalhados por todo lado, em cima dos passeios, em cima de todo lado. Não é possível. Portanto, quando dizemos vamos construir 18 parques de estacionamento, como é óbvio, se não estão construídos, são necessários. Vamos construir a variante norte e a variante sul. Lá estão os malandros a querer fazer. Não! Como é que eu aumento a velocidade comercial de um autocarro se o autocarro anda em fila permanentemente? Como é que é possível eu dizer a uma pessoa ande lá de autocarro quando o autocarro anda em média a 13 km/h e o veículo individual anda a 25? Mas reduzir o número de carros... Mas obviamente, mas eu reduzo o número de carros com uma das questões, com todas as questões que a Joana falou, mas uma delas, tenho um incentivo positivo e tenho um incentivo negativo. Mas eu não posso, eu tenho que ter alternativas. Eu tenho algumas alternativas. Mas quando eu ainda há pouco, antes de vir para aqui, tive que estar no Tagus Park, por causa dos veículos voadores. Que são uma realidade. São uma realidade em teste, vamos ver o que vai acontecer, mas será uma realidade. Eu fiquei 20 minutos preso na autoestrada, na troço entre a Linda a Velha e o Estádio Nacional. E fiquei porque não existe nenhuma alternativa. E dizem-me assim, não tenho que construir. Claro que tenho. Então para onde é que passa o transporte público? Eu não posso, vamos lá ver, eu para chegar a um determinado... Isto é a mesma história de dizer ao mundo em vias de desenvolvimento não usem os frigoríficos. Não é possível. O que eu tenho que encontrar é mecanismos mitigadores, porque eles também têm direito ao desenvolvimento. Agora, eu tenho é que encontrar mecanismos para lá chegar. E são estes mecanismos que nós temos que fazer. Há algures lá à frente, com este investimento forte que estamos a fazer no transporte público, finalmente o Estado Central vai ter que perceber que os autarcas têm que assumir responsabilidades. Porque esta discussão, e com isto me calo, esta discussão do municipalismo versus regionalismo, isto é só para enganar a malta. Porque, na realidade, eu sou um defensor do municipalismo, mas o municipalismo tem limites. Agora, o que nós temos que fazer é, estamos aqui, o Estado está aqui, e o que é que acontece aqui? Isto é preciso coragem. O que é que vamos fazer? Nós estamos a contribuir para fazer, com mais investimentos que temos que fazer nos transportes públicos. O Estado tem que perder competências, porque não faz sentido tratar do metro da forma como trata. O metro é dono e senhor sem haver coordenação. O metro, as instituições centrais. Não é possível. Não é possível haver uma relação com as instituições centrais que acham que não se relacionam, não respondem às autarquias locais. Nós ainda hoje, e eu peço desculpa, entro só em Cascais e saio já, ainda hoje estivéssemos à espera das instituições centrais para darem autorização a um veículo que andou aqui circular, autónomo, ainda hoje estávamos à espera dessa autorização. Ainda hoje estávamos à espera. Porque houve alguém que achou que não devia fazer. Mas como era a autarquia que mandava, fez. Portanto, são estas coisas que nós temos que mudar. Nós temos que mudar a organização. E depois de mudar a organização, há muita coisa que se vai fazer. No transporte público, no incentivo às pessoas para que mudem os seus hábitos. Os hábitos é o mais difícil que nós temos de mudar. Demora tempo. E a última pergunta de sim ou não, podemos contar, e era o painel, era sobre isto, para maior interação entre Cascais, pelo menos Cascais e Oeiras, para resolver estes problemas de mobilidade? Sim. Já houve uma reunião a nível político, aliás, e também tenho a confirmação da própria vereadora, homóloga do Oeiras, que isso vai acontecer. Portanto, vamos juntar-nos ao nível técnico, ao nível político,
A sustentabilidade é bonita, como tu dizias. Bom, a resposta acho que está dada assim, também. Vocês repararem que a saída da Nova sai para Oeiras e tem uma parte na saída para Oeiras, a ciclovia que estamos a construir agora ali já liga e coordena com Oeiras e durante o mês de junho tudo o que é o bike sharing em Oeiras estará a funcionar e, portanto, os estudantes da Nova poderão sair em Oeiras e circular alegremente até aqui este espaço extraordinário. Muito obrigado a ambos. Obrigado.